esse depoimento bomba, né, do Marcelo Odebrecht, que a gente trouxe em primeira mão no Antagonista, é revelador. Revelador para Dilma, né, para o papel da Dilma nesse esquema de corrupção. É revelador para até o papel do Lula, né, o papel do Palocci, o papel do Guido Mantega, o papel até do Vacari, né, que a gente percebe que ele, embora tenha tido um papel, tinha uma presença importante no Petrolão, você percebe claramente que o Vacari, no âmbito das campanhas presidenciais, era uma figura menor, era de fato um carregador de mochila apenas, e ele cuidava mais do PT do que da campanha. Na verdade, as campanhas presidenciais, fica claro nesse depoimento do Marcelo Odebrecht, as campanhas presidenciais eram tratadas, o financiamento da campanha, dessas campanhas era uma coisa tratada em alto nível. Ela é tratada diretamente pelo Lula, com a ajuda do Palocci na época do Lula, depois na primeira eleição de Dilma Rousseff e depois na campanha de reeleição foi tratada diretamente por Dilma com Marcelo Odebrecht e Guido Mantega. Guido Mantega substituiu Antônio Palocci na administração ou na gestão da conta corrente que o PT tinha com a Odebrecht. E nesse caso, o Marcelo até esclarece que a conta corrente não era a conta corrente do PT exclusivamente com o Odebrecht, era uma conta corrente da presidência do PT com o Odebrecht. E havia subdivisões, né? Então havia sim a conta corrente do PT para atender temas específicos ali do PT, havia a conta para atender a presidência, né? As campanhas presidenciais, e também a conta sigilo, que o Marcelo Odebrecht diz, olha, é sigilo, conta sigilo, e a gente sabe que ele está falando da conta amigo, da planilha amigo, da subplanilha amigo, que era a subdivisão dessa planilha italiana, e ali ele está falando claramente, embora ele não possa detalhar nesta ação, ele está falando do Lula. Só para a gente entender, esse depoimento do Marcelo Odebrecht, ele é um depoimento que repete aquilo que ele disse na delação à PGR, que está prestes a ser divulgada, provavelmente amanhã ou no mais tardar na segunda-feira, né, pelo ministro Edson Fachin, mas ela é específica em relação a... vou fechar aqui a janela. Ela é específica em relação à campanha, ao financiamento da campanha de Dilma Rousseff, que é o que está sendo investigado, a campanha da chapa presidencial. Então Marcelo Odebrecht, inclusive, ele diz que ele que inventou a campanha de reeleição de Dilma Rousseff. Fala dos valores, né? A gente está falando de valores somando o que foi para o italiano, o que foi para o Guido Mantega, o que foi para o Palocci, né? Dá quase R$500 bilhão, quer dizer, é muito dinheiro, muito dinheiro. A gente sabe que uma dessas divisões da planilha é dinheiro para o Lula, né? Para o amigo, o grande amigo, que isso vai ficar cada vez mais claro, já ficou claro na investigação da PF, mas aí com as delações vindo a público isso vai ficar cristalino, vamos dizer assim. Marcelo Odebrecht, ele conta também, faz uma série de relatos sobre as contrapartidas, né? Ele diz que só houve duas contrapartidas nessas doações, né? Que ele só pagou propina, né? Quando a gente fala de contrapartida é um eufemismo, né? Quando há contrapartida é porque há propina, pagam de propina, a doação a propina como doação, seja ela de caixa 1 ou de caixa 2. Então ele relata um episódio da aprovação da MP 470, do refis da crise em 2009, que foi pago 50 milhões em propina, e outros 64 milhões foi pago a pedido do Paulo Bernardo, ex-ministro Paulo Bernardo, em função também de uma liberação de uma linha de crédito. Mas, gente, por mais que Marcelo Odebrecht, assim como o seu pai Emílio Odebrecht, neguem o pagamento instituído, né, ali, institucional, né, esse esquema de pagamento de propina, eles negam até a existência de um departamento de propina dentro da Odebrecht, fica clara a relação promíscua que se estabeleceu entre o PT e a Odebrecht, ao ponto de não haver diferença, né? Não há diferença. É como se o governo do PT fosse o governo da Odebrecht e vice-versa. Então é como se a Odebrecht fosse simplesmente um executor, né, de obras públicas e um banco particular no qual o PT, a Dilma, o Lula iam e sacavam dinheiro para usar para tudo, né? Eles dizem inclusive que usavam até para bancar campanha publicitária
em veículos de imprensa. Cita o caso de uma revista, não cita o nome, isso deve estar na delação, mas ele cita que a pedido do Guido Mantega ele fez pagamento de publicidade para uma revista que, segundo o Guido Mantega, era boa para o governo, né? Então, tudo isso é muito grave, é muito escandaloso, né? Ele diz, inclusive, quando ele fala da conta sigilo, quando ele fala dessas subdivisões que havia nessa planilha, no pagamento desses recursos, ele menciona claramente que o Palocci era do Lula e que ele herdou essa relação, inclusive, né? Que inclusive o antecessor dele já havia estabelecido isso, e ele herdou essa relação, e que o Lula, tudo que, ele até comentou isso com a Dilma, tudo que ele combinava, tudo que ele negociava com o Palocci, havia sido combinado com o Lula. Isso assim, vamos dizer, é a cereja do bolo desse depoimento, porque mostra claramente que a participação do Lula nesse processo. A gente até colocou isso como o último post dessa sequência do depoimento do Marcelo Odebrecht, justamente por isso. Ele deixa claro que o dinheiro que o Palocci administrava era oriundo de um acerto prévio com Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é matador para o Lula e matador também para Dilma Rousseff, que ela pode até dizer que não sabia a origem, né? Mas é assinar um atestado de burrice, né? De idiotice, porque no final das contas, de onde ela acha, né, que viria o recurso de uma empresa que tem bilhões em contratos com o governo, né? E de onde viria esses recursos que não são contabilizados. Ele deixa isso claro. A Dilma sabia que os recursos que caíram na conta dela e que ajudaram a elegê-la não foram contabilizados. Então, ele pode até dar desculpa, tentar poupá-la, dizendo que ela não sabia a origem ilícita desses recursos, mas ela sabia que eram recursos não declarados. Então, ela mentiu. No final das contas, isso fica claro. Dilma Rousseff mentiu descaradamente para todos vocês, para todos os brasileiros, todos os seus eleitores, ao dizer que não sabia de nada, que etc e tal, mas está aí, sabia de tudo, sabia da relação de João Santana. Inclusive, Marcelo Odebrecht diz que o Hilberto, que era o chefe do Departamento de Propinas, era um homem ali da relação do João Santana. Então, como se o João Santana fosse parceiro, né, do chefe do Departamento de Propinas. Isso, gente, só corrobora essa ideia de que Odebrecht e PT e governo PT eram uma coisa só. Não dá para dividir, então não dá para você tentar reduzir o pagamento de propina a um episódio ou outro episódio. No final das contas, tudo é propina, porque tudo é fruto de uma relação promíscua entre o privado e o público.